Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Eu vou ler dessa vez na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Preparei na NVI, mas achei melhor voltar para a ARA, porque tem a ver com o nosso tema, né? A ARA, ela coloca o tema dessa mensagem, que são janelas do céu abertas. Os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo 6, então, do 3 de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai Santo, agora em que vamos meditar na Tua Palavra, e sobre esse assunto tão importante e caro ao Teu povo ao longo dos séculos, sobre os dízimos e as ofertas, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, e que a Tua Palavra fale por si só, e que os nossos corações estejam receptivos a ela. Eu peço a Tua bênção não apenas por mim, que estou expondo a Escritura, mas também pelo Teu povo que está aqui congregado nessa manhã, e reunidos de acordo com a Tua divina providência. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, após a reconstrução do templo, no período pós-exílico, pós-exílio da Babilônia, o contexto do livro de Malaquias nos ensina que o povo estava oferecendo a Deus um tipo de culto que não o agradava. Por isso, Deus levantou, inclusive, e não somente, o profeta Malaquias, porque ele queria orientar ou reorientar o seu povo quanto ao culto que o agradava, o culto do qual ele havia aprovado, havia sancionado. E o nosso texto aqui, ele é a quinta de 6 mensagens que o Senhor Deus deu através do profeta Malaquias. Então nós estamos quase que no final do livro, e ele traz essa mensagem muito específica, tratando sobre a doutrina que é bíblica, que não é apenas, não está presente apenas nesse livro, mas está presente em toda a Bíblia, a doutrina dos dízimos e também das ofertas. O que estava acontecendo naqueles dias? O culto não era um culto que agradava a Deus, e o povo, por sua vez, estava vivenciando um tipo de fé nominal. Vocês sabem o que é uma fé nominal, né? É aquela fé que é só de boca. A pessoa diz que é crente, diz que fez profissão de fé pública no batismo, mas no dia a dia ela não vive o Evangelho. Ela pode até ter conhecimento bíblico, mas não vive o Evangelho. Sempre conto testemunho do meu segundo pastor, que estudou tanto teologia nos Estados Unidos e voltou para o Brasil ateu. Ele era douto, conhecia muitas escrituras, mas estava longe de Deus, longe do Senhor Deus, até que Deus teve misericórdia da vida dele, e o alcançou, e depois inclusive o batizou com o Espírito Santo também. Esse povo que vivia uma fé nominal,
eles chamavam a Deus de Pai, mas não honravam a Deus como tal. Porque quando você chama a Deus como Pai, você tem que dar a Ele a honra devida. Veja o texto lá no primeiro capítulo, versículo 6. O filho honra o seu pai e o seu servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Quer dizer, as pessoas estavam tratando a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E os sacerdotes, naqueles dias, eles faziam de tudo, menos ensinar a lei do Senhor. Coisa terrível é uma pessoa liderar uma igreja, pastorear uma igreja e vir para o púlpito sem a palavra de Deus. Trazer aqui outras doutrinas, outras mensagens que são humanas ou que têm um fundamento humanista. Era o que estava acontecendo naqueles dias. Os sacerdotes não estavam comprometidos com a palavra de Deus. Eles diziam o que eles queriam dizer. Eles ensinavam o que eles queriam ensinar. Lá no capítulo 2 a gente vê isso, nos versículos 7, 8 e 9. Veja aí. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, coisa que eles não estavam fazendo. E da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Eu quero dizer aqui que Malaquias significa mensageiro do Senhor. Então, se você for olhar no original, ele está dizendo aqui Malacaia. Todo sacerdote deveria ser Malacaia, deveria ser um mensageiro do Senhor. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então, as pessoas, o problema era muito crônico, porque ele vinha do topo, daqueles que deveriam ensinar, daqueles que deveriam cultivar uma piedade genuína, e estava alcançando todas as pessoas. Como consequência, diz o contexto bíblico, que as pessoas iam no templo, mas consideravam uma canseira. Imagine uma pessoa vir à igreja de manhã, como nós estamos aqui, ou à noite, e sair de casa dizendo o seguinte: que canseira ir à igreja. Isso estava acontecendo naqueles dias, e isso acontecia porque as pessoas não viviam o evangelho genuíno, não viviam no temor de Yahvé, no temor genuíno a Deus. Isso está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 13. Elas traziam as suas ofertas a Deus, mas as ofertas não eram as excelentes, elas traziam o pior, o resto. As pessoas se casavam, mas não eram fiéis aos seus cônjuges. E Deus, que a tudo via e que a tudo vê, estava muito atento a esses movimentos. Quer dizer, por um lado, eles eram religiosos, eles eram, entre aspas, crentes, mas por outro lado, eles estavam tropeçando em tudo. A pessoa era casada, mas estava olhando para a mulher do outro. E é nesse contexto que o profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, propõe a restauração e a renovação de uma aliança de Deus com o seu povo. E como é que eles deveriam começar a restauração ou a renovação desta nova aliança? Trazendo os seus dízimos e ofertas à casa de Deus. Então, como eu disse, né, o problema do Israel reintegrado à sua terra, conhecida como Judeia naqueles dias, e vivendo uma fé nominal, era algo grave. E aquelas pessoas deveriam entender que Deus era um Deus imutável, que nele não havia e não há sombra de variação, que ele era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
que Ele era o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Daniel. Eles deveriam entender isso. Por isso, no versículo 6, nós lemos, veja aí na sua Bíblia, esse agora do nosso texto, né? 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, o fato de Deus ser imutável, como Ele era e como Ele continua sendo em seu ser, isso incluía a aliança que Ele havia pré-estabelecido com o seu povo. E aqui nós devemos entender muito bem, quando Deus firma uma aliança com o seu povo, Ele a mantém. Somos nós que, infelizmente, quebramos a aliança que nós fazemos com Deus. Então, alguém um dia vem ao altar, ou lá no seu quarto de joelhos, diz assim: Senhor, eu me comprometo a... pontinho, 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 né? E um dia, sem dar nenhum aviso, essa pessoa quebra essa aliança. Quebra esse propósito, como se ele fosse irrelevante, como se ele não fosse importante. Deus é um Deus imutável, que não quebra a sua aliança com o seu povo. Agora, o fato de Deus manter a aliança com o seu povo, dele ser imutável, dele não mudar, significava o quê? Ou deveria pelo menos significar o quê para aquelas pessoas? Segurança, estabilidade. Eles podiam continuar seguindo com as suas vidas, sabendo que o Senhor Deus era o mesmo, que Ele não tinha mudado. Nos nossos relacionamentos humanos, muitas vezes nós sofremos, eu digo nós, isso se aplicando a todos nós, porque as pessoas mudam, e às vezes as pessoas mudam para pior. Às vezes você está relacionando com uma pessoa, ela tem uma mudança íntima, interna, que pode ser até de origem carnal ou maligna, e ela muda a atitude com você completamente. Eu já contei para vocês, que eu quando atendo pessoas, e já aconteceu na igreja também, eu noto que a pessoa está transferindo, porque eu lembro alguém que ela conheceu, que fez mal a ela, eu digo, eu não sou aquela pessoa. Eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou aquela pessoa. Por favor, não transfira o que você sofreu com aquela pessoa para mim. Isso é uma tremenda injustiça, que as pessoas cometem muitas vezes. Mas o Senhor Deus, Ele era imutável, justo, amoroso e fiel em todas as suas promessas. Então, vocês notem aqui, pelo texto que a gente leu e pelo contexto que eu dividi com vocês nessa manhã, que apesar do desvio do povo de Israel, o Senhor Deus desejava que eles se voltassem para Ele. O Senhor Deus desejava amorosamente que eles se reconciliassem. Veja o versículo 7. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. O que é que significa se voltar? Arrependam-se dos seus pecados. Mudem de direção e aproximem-se de mim. E Deus diz que se eles fizessem esse movimento, Ele corresponderia com seu povo. Se eles dessem um passo na direção do Senhor, diz o profeta Malaquias, o Senhor seria fiel. E Ele também viria na direção dele. Sabe quando você quer reconciliar com uma pessoa, que você se aproxima dessa pessoa para estender a mão para ela, e ela vira o rosto, e vai numa outra direção, e evita o contato com você? Isso é algo terrível, mas isso não acontecia, isso não acontece com Deus. Se nós nos voltamos para Deus, e nós dizemos, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, tua filha. Deus, amorosa e misericordiosamente, estende as suas mãos e diz, meu filho, minha filha, venha, eu te acolho, eu te amo. Vamos seguir o caminho da restauração. Então Ele promete a acolhida, Ele promete o perdão,
Ele promete, como na parábola do filho pródigo, o anel no dedo, ele promete a restauração. Agora, nesse texto, como eu já disse, irmãos, a volta para Deus, o primeiro movimento deve ser o nosso, porque Deus está fazendo um apelo aqui. Ele está fazendo um apelo. Se ele está fazendo um apelo, a gente entende que ele já teve a iniciativa primeira. Mas, do ponto de vista relacional, ele está dizendo assim: volte-se para mim, eu vou voltar para vocês também. E é claro que ele faz esse apelo, porque, como eu disse, nós muitas vezes mudamos de posição. Quantas pessoas não estão muito bem na caminhada cristã, na fé cristã, em um mês, no outro mês estão muito mal e longe de Deus? Quantas pessoas vêm à igreja regularmente durante um período da vida e de repente desaparecem, somem? Não dão notícia. E eu, como pastor, ligo, pergunto o que está acontecendo, 1, 2, 3 vezes, a pessoa apresenta suas justificativas, e eu sempre digo: olha, cuide do seu relacionamento com Deus. Eu, como pastor, alerto, falo, converso, busco, mas é o seu relacionamento com Deus. Vocês percebam que, da parte do povo de Israel, no pós-exílio, havia uma tremenda insensibilidade por parte do povo. Porque se vocês prestarem atenção no texto, o povo disse o seguinte: como nós vamos voltar para o Senhor? Como nós voltaremos? Parece que eles não tinham consciência dos seus próprios erros. E aqui é um outro problema grave. As pessoas dizem assim, são capazes de apontar em detalhe o erro dos outros, mas tem uma dificuldade enorme de reconhecer os seus próprios. Ah, o fulano fez isso e isso comigo, mas e eu? O que eu fiz? Em que é que eu contribuí para essa dissensão, para essa quebra de relacionamentos? Isso estava acontecendo com o povo. Eles estavam com a consciência totalmente cauterizada. Quando eles perguntam assim, como nós voltaremos, é como se eles dissessem o seguinte: mas nós já não estamos andando com o Senhor? O que precisa ser feito mais? Estavam totalmente com a consciência cauterizada em relação a Deus. Eles não se sentiam culpados pela fé nominal que eles estavam vivendo, nem pela vida de pecado que eles estavam praticando corriqueiramente. A consciência do crente, irmãos, ela precisa ser sensível. E eu alerto a vocês, a nossa consciência, ela é educada pela palavra de Deus, não por tradições humanas. É a palavra de Deus que educa a nossa consciência e que nos dá a sensibilidade que nós precisamos. O povo de Israel no pós-exílio estavam buscando justificativas para os seus pecados, e isso era algo muito trágico. Buscar justificativas para suas próprias faltas, para os seus próprios pecados. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer a nós mesmos. Antes da nossa adoração, antes do nosso culto, antes do nosso serviço a Ele, o que Deus quer em primeiro lugar é a nós. É o nosso próprio coração. Amém? É por isso que, antes de nós procurarmos servir a Deus dentro da igreja e fazer alguma coisa para Ele, nós precisamos nos certificar de que estamos vivendo o Evangelho. Não queira fazer nenhum serviço na obra de Deus, se de fato você ainda não teve um encontro, uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Se de fato Ele ainda não é o seu Senhor. E nesse estudo que nós temos feito anualmente sobre dízimos e ofertas, nós devemos entender, e eu queria deixar isso muito claro aqui na medida em que a gente adentra nessa reflexão. O que Deus quer em primeiríssimo lugar é o nosso coração. Quando se trata de dízimos e ofertas, o que Deus deseja em primeiro lugar é
o nosso próprio coração. Antes de nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa de Deus, nós devemos nos certificar que já lhe entregamos o nosso próprio coração. Vocês se lembram que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele fez uma crítica muito dura e muito severa aos fariseus, porque eles entregavam os dízimos, sim, mas eles estavam negligenciando a justiça, a misericórdia, a verdadeira piedade. Então eles estavam vivendo uma hipocrisia. A gente pode dizer que os fariseus dos dias de Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, eles estavam superestimando a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas, mas ao superestimar, eles estavam negligenciando a fé verdadeira. A fé verdadeira no Senhor Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus que primeiro nós entregamos e devemos entregar o nosso coração a Deus. Depois de ter feito isso, nós vamos ter condições de colocar a mão no bolso e dizimar e ofertar. Amém? Depois de termos entregue o nosso coração a Deus, nós vamos ter condições de nos tornarmos pessoas generosas, de fato e de verdade. Vocês se lembram que a única entidade que Jesus chamou de Senhor no Novo Testamento foram as riquezas. Vocês se lembram disso? Mamon, né? Representadas por Mamon. E Jesus disse que ninguém podia servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou você vai servir o outro. Ou você serve a Deus, ou você vai servir as riquezas, o dinheiro que você tem. E, infelizmente, para muitas pessoas, o dinheiro, ele é um ídolo. As pessoas tratam o dinheiro como se ele fosse um Deus. Aliás, a gente tem que dizer aqui, que o dinheiro, nos dias de hoje, e talvez sempre foi assim, ele é mais venerado do que o próprio Jesus. As pessoas veneram muito mais o dinheiro do que a Deus, e por muito pouco dinheiro nesse país em que nós vivemos, as pessoas são capazes de cometer atrocidades. Famílias são divididas e são partidas por causa de dinheiro. Basta, né, alguém da família, os patriarcas ou a matriarca morrer, para você ver a luta e o conflito que se instala ali, por causa do dinheiro, e porque o dinheiro é um ídolo, que é venerado pelas pessoas. Nós sabemos, pelas palavras do apóstolo Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ele disse isso a Timóteo, e é por isso que ele disse a Timóteo: olha, quando você for consagrar homens para assumir liderança, tenha cuidado de que eles não sejam amantes do dinheiro, avarentos. Pobre das igrejas, que têm líderes que ascendem à posição de poder, que amam o dinheiro. Porque o dinheiro vai direcionar a tomada de decisão, as pregações e tudo mais. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos guarde, que Deus guarde o seu povo desse amor perverso, porque é esse amor perverso, irmãos, que tem feito com que muitos cristãos retenham os seus dízimos e as suas ofertas, que a palavra de Deus diz que são santos ao Senhor. Os dízimos e as ofertas, tanto que quando vocês trazem aqui ou depositam na conta, como na maneira em que eles são gastos na obra de Deus, eles são santos. Nós não podemos manusear, tocar neles, administrá-los como o conselho administra de qualquer maneira, porque eles foram separados para a glória de Deus e para a realização da sua obra. E quando eu digo isso, eu tenho que ser honesto com vocês, como a gente tem sido nos últimos anos,
na nossa ministração anual, na Escola Bíblica Dominical, aos membros da igreja, sobre a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas, que existem posições que não são bíblicas. Por exemplo, nesses dias existem igrejas que não ensinam sobre dízimo e oferta de jeito nenhum. Isso não é correto. É por isso que a nossa sequência de meditação no Velho Testamento foi interrompida hoje, porque nós precisávamos falar sobre isso. Tudo bem que poderíamos falar lá no final, em Malaquias, mas eu sempre acho melhor tocar nesse assunto com a família da fé, com os domésticos da fé, no início do ano. E a gente vai avançando mais adiante. Em segundo lugar, existem as pessoas que malversam a respeito dessa doutrina e dão um tratamento que a Bíblia não dá sobre esse assunto. Eu entendo o seguinte: dízimo e oferta é algo que todo crente nascido de novo, regenerado, inclusive aqui na nossa igreja, é responsável diante de Deus. É por isso que a pessoa que está ministrando louvor aqui não precisa gastar muito tempo, aliás, gasta segundos para avisar que o povo de Deus tem a oportunidade de dizimar e ofertar. Vocês sabem que a nossa igreja acompanha uma tradição antiquíssima de fazer o levantamento de dízimos e ofertas apenas no dia do Senhor. Nós não levantamos oferta em nenhum outro dia. Imagine se no ápice da conferência, que quando o pastor Hernandes estava aqui, a igreja estava totalmente cheia, se eu viesse aqui e fizesse, agora nós vamos fazer um levantamento de ofertas. Eu não vou dizer que isso seria ilícito, mas não é esse o nosso costume. Nós não temos esse costume. Existem muitas pessoas que estão malversando a respeito da doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas. E nós temos também aquelas pessoas, isso tem crescido bastante nos últimos 20 anos, eu penso, que têm criado uma teologia antidízimo. E o pano de fundo, eu noto muitas vezes, é só negar os dízimos e as ofertas. Esse é o pano de fundo dessas pessoas. E a Bíblia é muito clara nesse texto que nós estamos meditando nessa manhã. Quem só nega, quem não dizima e não oferta, está roubando a Deus. É interessante que algumas pessoas dão apenas parte do seu dízimo, como se ele fosse o dízimo integral. Algumas pessoas pensam que vão enganar a igreja, ou que conseguem enganar a Deus. Irmãos, que tolice é essa? Dizimar e ofertar é responsabilidade individual de todo crente. Leia as Escrituras no Velho e no Novo Testamento. Se você for muito legalista em todos os textos bíblicos, você vai descobrir que o povo de Deus doava muito mais que 10%, eles doavam 20%, 30%, 40%. Tem irmãos aqui na nossa igreja que doam muito mais do que isso. E para espanto do mundo incrédulo, são muito mais abençoados. Embora essa não seja a motivação dos corações deles. Não é possível que alguém engane a Deus. A pessoa pode até pensar que está enganando a Deus. E nós devemos deixar muito claro, Deus, isso é uma coisa que eu ouço desde o início da minha fé. Desde o início da minha fé, eu uso esse jargão. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele requer a nossa fidelidade. Ele requer de cada um de nós. Quando uma pessoa defrauda a Deus nesse sentido, os dízimos das ofertas, essa pessoa está defraudando a si própria. Infelizmente, às vezes eu observo isso na vida financeira, de pessoas que têm dificuldade com essa doutrina. Nós devemos entender que tudo que nós temos, não apenas o nosso dinheiro, pertence a Deus. Os nossos bens adquiridos ou herdados pertencem a Deus. A nossa família pertence a Deus. Qualquer coisa que você tenha, eu me lembro de ver uma reportagem recente, um doutor, juiz aposentado em direito, e ele estava falando de casa, a parede da casa dele não tinha espaço, porque só tinha certificado.
é muito bom estudar, é muito bom ter título, mas eu quero dizer a vocês, todo título que nós temos ou viermos a ter nessa vida, é graça de Deus, é dom de Deus, é Ele que nos deu. Se nós tivermos essa consciência, vamos continuar estudando e angariando títulos. Todavia, no nosso coração, saibamos que foi Deus quem nos deu e devemos usá-los para a glória e para o nome dEle. Então, meu argumento, baseado na palavra de Deus, irmãos, é que não é sensato, não é seguro para nossas vidas, nem para as nossas famílias, reter o dízimo de Deus. Porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus. Eu sempre conto o exemplo de uma igreja que eu congreguei na Inglaterra. Os dízimos eram recolhidos, e quando o pastor ia à frente, ele dizia: todas as coisas vêm de ti, e todas as coisas damos a ti, baseado em Crônicas. E eu guardava aquilo no coração, e eu sempre digo, né, que eu, pela graça de Deus, eu nunca convivi com uma igreja que malversasse recursos financeiros da obra de Deus, para a glória de Deus, nunca. Mas infelizmente nós convivemos num contexto em que isso acontece recorrentemente. Então tudo que nós temos vem do Senhor Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso provedor. Agora, se uma pessoa insiste em seguir esse caminho, o profeta Ageu, ele é muito claro. Ele diz que quem retém o seu dízimo, isso equivale a colocar o dinheiro que ele tem, o que ele ganhou, ou seus proventos, em uma bolsa furada. O que acontece quando você coloca algum objeto dentro de uma bolsa furada? Ele vai sempre cair, né? Quando eu preguei sobre Ageu, eu sempre dei o exemplo, né? Que eu às vezes colocava a minha chave do carro no bolso, meu bolso estava furando, a chave caía. Se eu estava pregando, eu deixava a chave lá embaixo, para depois pegar, porque o bolso estava furado. Pessoas que retêm os seus dízimos, estão colocando os seus recursos em uma bolsa furada, e estão vivendo uma vida de incredulidade àquele que tem sido fiel para conosco desde o princípio. E o dilema é sempre esse, né? Eu ganho pouco demais, então não posso dizimar. Ou então, eu ganho muito, é demais dizimar isso. Isso é um ato de incredulidade. Isso é um ato de infidelidade para com Deus, que nos dá a vida, que nos dá não apenas o dinheiro, mas nos dá a saúde, nos dá condições de trabalhar. Imagina aquele negócio incrível que você fechou. Você só fechou o negócio porque Deus te deu graça. Ele te deu graça. Se Ele não tivesse te dado graça, você não teria conseguido. Eu penso que todas as vezes que um crente em Cristo Jesus não dizima e não dá as suas ofertas como Deus o impele a fazer, ele está privando-se de receber as bênçãos que Deus gostaria de dar a ele. Essa é a minha convicção pessoal. Tem um outro detalhe importante também, irmãos, eu às vezes comento sobre isso. Tem pessoas que têm a postura de administrar o seu próprio dízimo. Isso para mim não faz sentido à luz desse texto que nós estamos estudando aqui. A Bíblia nos diz que nós devemos trazer todos os nossos dízimos à casa do tesouro. E nós não podemos fazer o que nós bem entendemos com os nossos dízimos. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas dizem assim: não, aqui, essa igreja onde eu estou servindo, congregando, não precisa, eu vou dar em outra que precisa. Ou eu vou dar numa missão. Eu vou dividir. Isso não é bíblico. Você e eu não temos essa liberdade. Eu estou falando para vocês aqui de algo que emana da palavra de Deus e que eu pratico. Eu pratico. A igreja onde eu sirvo, onde eu congrego, é a igreja que eu dizimo, que eu oferto e que eu invisto. Eu e a Rosânia
somos contribuintes de uma missão internacional que dá sustento para pastores que fazem doutorado em teologia, no mundo inteiro. Eu não sou doutor em teologia, mas eu tenho convicção de que a minha pequena oferta está ajudando doutores e mestres nos 4 continentes do mundo. Eu tenho feito isso, mas isso nada tem a ver com os meus dízimos e ofertas na casa de Deus onde eu sirvo, onde eu congrego, onde Deus tem me mantido, onde Ele tem me alimentado. Nós não fomos chamados para administrar os nossos próprios dízimos, nós não fomos chamados para sermos juízes dos nossos dízimos, nós fomos chamados para devolvê-lo ao seu dono e onde Deus nos tem plantado. Esse é o nosso chamado. E eu penso que os líderes da igreja têm uma tremenda responsabilidade com isso. Eu já falei publicamente que eu louvo a Deus pelo conselho de nossa igreja, porque é um conselho piedoso, amoroso, generoso e que tem prazer em servir. Eu muito me alegro, eu fico feliz, às vezes até saltito de alegria, por isso, por essa certeza, porque Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem sido fiel com o seu povo, e esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Bem, eu queria, caminhando para concluir, falar das bênçãos decorrentes da entrega dos dízimos e das ofertas. E é claro que eu estou meditando aqui, nesse texto, a partir do versículo 10. A primeira grande bênção são janelas abertas, diz o texto bíblico. E Malaquias deixa claro aqui, que as janelas do céu serão abertas. Bom, não foi eu que disse isso. Foi o Senhor Deus usando o profeta Malaquias. Ele diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas. Aqui eu li na NVI, mas na Ara você lê, né? Vejam se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Gente, que bênção, é poder estar engajado na obra de Deus. Deus está prometendo bênçãos abundantes, bênçãos sem medidas, Deus tem prometido fartura para o seu povo. Aqui em nossa igreja eu tenho notícia de jovens que às vezes ganham uma mesada, e são fiéis nos dízimos, nas ofertas. Eu fico tão feliz, porque eu sei que eles estão semeando algo que vai repercutir lá na frente, na medida em que eles estão avançando, na medida em que eles estão crescendo, se desenvolvendo. Eu não fico feliz pela igreja em si, eu fico feliz por eles, por aquilo que Deus vai fazer. Todos vocês aqui, que são maduros na fé, que vivem a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas, sabem o que eu estou dizendo. Deus é fiel para sustentar o seu povo, e aqueles que são fiéis nesse quesito, Deus tem honrado de geração em geração, e Ele vai continuar honrando, Ele vai continuar fazendo isso. Eu penso que as janelas abertas, eu até quando era solteiro escrevi uma poesia para a Rosânia, intitulada Janela Aberta. Porque quando eu passava na casa dela, muitas vezes eu só via ela pela janela. Mas essas janelas aqui são janelas dos céus, do Senhor Deus, né? E eu entendo que essas janelas, elas não se aplicam, como eu disse, somente a bênçãos materiais. Eu conheço muitos de vocês, eu tenho visto Deus abençoar vocês em muitas áreas. Graças a Deus que não é só dinheiro que Deus tem dado a vocês. Se fosse só dinheiro que Deus estivesse colocando no nosso bolso, nós estaríamos muito mal. Deus tem nos dado bênçãos que dinheiro nenhum no mundo paga.
janelas dos céus abertas sobre o povo de Deus, com toda sorte de bênçãos, inclusive, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, bênçãos espirituais. O pastor Hernandes, ele faz uma advertência, né? Ele diz que nós devemos evitar tanto a teologia da prosperidade quanto a teologia da miséria. Os dois extremos devem ser evitados, né? Teologia da prosperidade que promete só bênçãos aqui nesse mundo. E a teologia da miséria porque nega a realidade de que Deus abençoa o seu povo financeiramente. Eu sempre digo, um homem ou uma mulher que trabalham cuidando do seu lar, da sua casa, que investem na sua família, investem na obra de Deus, irmãos, não tem como, eles vão prosperar. Porque o dinheiro será bem administrado. Agora, uma outra bênção, além das janelas abertas, diz o texto bíblico que o Senhor Deus promete restringir a ação do devorador. Nós vivemos num tempo em que a instabilidade global é grande. Quem gosta de mercado financeiro aí está vendo que o gráfico está doido. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce, né? Está uma coisa assim, muito difícil. Quando o povo de Deus é fiel, Deus age onde o povo não pode ir. Nesse contexto, Deus estava dizendo assim, eu vou impedir que pragas como dos gafanhotos venham e arrasem com a plantação de vocês, e vocês fiquem na miséria, e vocês fiquem sem comida. Quando o povo de Deus é fiel, a partir do Novo Testamento, Deus age onde nós não podemos ir e cuida de nós, em aspectos que nós não temos condições de cuidar. Irmãos, quem tem imóveis aqui, eu sei que tem muitos irmãos que têm imóveis. O que era o valor de um imóvel no centro de Goiânia há 20, 30 anos atrás? Qual é o valor desses imóveis hoje? As coisas mudam, mas a promessa de Deus para o seu povo é que Ele é poderoso para agir onde nós não podemos ir, onde nós não podemos alcançar, inclusive na linha do tempo. Inclusive na linha do tempo. Eu estou falando aqui para uma igreja cuja maioria é fiel dizimista, para a glória de Deus. Mas existem irmãos que estão sendo privados de bênçãos sem medidas, porque estão negligenciando, por uma razão ou por outra, mas do ponto de vista bíblico, injustificável. Diz o texto bíblico, veja aí, na sua Bíblia, versículo 11, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Estou lendo a Ara. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí alguém pode perguntar, né, o que você diz sobre os irmãos que são dizimistas, fiéis, e mesmo assim passam por dificuldades financeiras? A minha resposta é aquela que eu disse antes. Deus não nos abençoa apenas com dinheiro. Por exemplo, uma família de crentes pode estar passando um período muito difícil, mas ali no interior dela, Deus pode estar abençoando poderosamente. E Ele pode estar realizando algo imponderável, algo maravilhoso no meio daquela família. Nós não somos abençoados só porque nós temos dinheiro, irmãos. Nós somos abençoados por causa daquele que está conosco, aquele que nos acompanha. E o que dizer daquelas pessoas que são muito prósperas financeiramente, mas não são dizimistas? Essas pessoas, não é? Deus pode muito bem dar corda para uma pessoa. Eu disse recentemente em uma ministração, Deus, quando Ele quer tratar com uma pessoa, Ele pode muito bem permitir que ela seja entregue a si mesma. Ele pode dar a ela tudo o que ela deseja, e como consequência de obter tudo aquilo que ela deseja, ela vai sofrer com uma terrível maldição. Amém, irmãos? Diz a Escritura,
né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem, Jesus dizendo, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E uma outra bênção, e eu vou finalizar com ela e vou depois aplicar, que Deus promete àqueles que são fiéis, dizimistas e ofertantes, é nada mais, nada menos do que a própria felicidade. Versículo 12, então, todas as nações os chamarão felizes, ou bem-aventurados, porque a terra de vocês será maravilhosa, será deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis àquilo que Ele nos ordenou, a obra de Deus cresce. O reino de Deus avança conforme o Senhor deseja que Ele avance. E a glória dEle, não a nossa glória, é que vai resplandecer, é que vai brilhar sobre as nações. Quando nós nos tornamos cooperadores na obra de Deus, nós estamos investindo na eternidade. Nós não estamos investindo somente aqui. Todas as estruturas que são construídas e que são mantidas, elas têm um objetivo final da eternidade. Os nossos olhos estão colocados lá, eles estão colocados no Senhor Deus. Amém? Eu quero concluir com vocês aqui e aplicar, pedindo aos irmãos do Ministério do Louvor que venham, porque nós vamos cantar uma última canção. Então, só uma reflexão bem breve. Primeiro, infelizmente, existe uma equivalência entre falência espiritual e dificuldade em devolver o dízimo e a oferta. E a ofertar, né? Então, eu quero apelar a vocês no sentido de que restaurem ou busquem restauração espiritual e, como consequência, vocês se tornarão também fiéis nos dízimos e nas ofertas. Amém? Uma coisa está ligada à outra, e isso me parece muito bem explicitado na medida em que eu acompanho as pessoas. Em segundo lugar, veja se você não está roubando a Deus. Não dizimar e não ofertar, segundo a palavra de Deus, é roubo a Deus. Verifique isso. Verifique se os seus bolsos não estão furados. Se você está ganhando muito, mas está vazando, está sangrando, está indo para algum lugar, você não sabe para onde vai. Isso talvez seja um indício da sua infidelidade. Deus pode multiplicar os nossos recursos e Ele pode fazer com que a nossa semeadura seja abundante. Tanto no que nós plantamos e colhemos para hoje, quanto naquilo que nós plantamos e vamos colher lá no futuro. Amém? Deus nos ordena na sua palavra, nesse texto que nós estamos meditando, que se formos fiéis a Ele, nesta prática, nós poderemos fazer prova do Senhor. O texto diz, ponham-me à prova, diz o Senhor. Eu já mencionei aqui nas últimas 2 semanas, Matthew Henry, puritano. Eu quero mencioná-lo de novo. Porque quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, que Deus seja o primeiro a ser servido. E tendo feito isso, podemos colocá-lo à prova, para então vê-lo abrir as comportas, as janelas dos céus, e derramar tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Que Deus nos conceda esta graça, irmãos. E mais uma aplicação para nós. Há somente 2 escolhas que estão diante de nós, baseadas nessa doutrina. Ou nós vamos alcançar, sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas e sermos abençoados, ou a maldição. Devemos ponderar muito bem o que é que nós queremos para nós e para as nossas famílias. Amém?